Bom dia para todos. Desde já, obrigado a Milton pela acolhida. Ao pessoal do canto, podia pensar uma música mais ou menos para daqui uns 10, 15 minutinhos? Enquanto isso eu bebo uma água, entende? Então deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Dom Antônio, eu sou bispo de Caicó, sou carioca e estou há 8 anos no sertão do Seridó. Quem não conhece Caicó, é a pata do elefante, né? O mapa de Rio Grande do Norte é um elefante. Nós estamos ali na pata do elefante. E a Boa Nova, não sei se vocês sabem, tem uma obra lá em Caicó. Celebramos agora 1 ano de uma casa chamada SES, Centro de Espiritualidade Sacerdotal Soledade, porque lá era a antiga Fazenda da Soledade, por isso mantivemos o nome Soledade, que é uma casa para acolhida para padres que passaram por momentos difíceis. Um pouco na mesma espiritualidade que é vivida aqui as demais casas de recuperação de vocês. Hamilton tem a imagem da espiritualidade, da mística da Boa Nova, é a imagem da hospedaria, da parábola do bom samaritano. E quando nós dois juntos pensamos nessa obra, eu pensei a partir também de uma outra imagem. Aquela imagem de Pedro, quando nega Jesus e diz: eu não conheço esse homem. Cabe a nós, que somos ministros da igreja, diante de momentos difíceis que os nossos irmãos no sacerdócio passam, não nos cabe dizer a mesma coisa: eu não conheço essa pessoa. Conhece, é nosso irmão. Então a ideia da nossa casa lá, dentro da espiritualidade, é ajudar a padres que passaram por momentos difíceis. Porque somos todos de carne e osso. Eu vinha conversando com Hamilton, a crise que muitas vezes nós encontramos no sacerdócio não é muito diferente da crise que passa a família. É a mesma situação, somos de carne e osso. Não é bom que o homem esteja só. E os padres estão sós, então ficam muito mais vulneráveis. Mas quando nós falamos que não é bom que a gente esteja só, nós temos que compreender que a nossa solidão, ela passa sobretudo pelo princípio, quando a gente não consegue perceber um terceiro que está no meio de nós. Por exemplo, o sacramento do matrimônio, o que é, se não, no meio do amor de um casal, se perceber um terceiro elemento, que é a fonte de todo o amor, que é Deus. O sacramento do matrimônio é isso. Se fosse uma coisa que apenas dissesse respeito ao casal, não precisava casar na igreja, bastava casar em casa. Mas, ao receber o sacramento, se reconhece que há algo mais profundo ali. Há uma fonte do amor, que é Deus. E se a gente perde esse norte da fonte do amor, a gente pode amar muito, minha gente, mas acaba. Tudo nessa vida passa. Lá no Rio a gente brinca dizendo que tudo nessa vida é passageiro, menos o trocador e o motorista, né? De fato, tudo passa. Eterno é somente Deus e o amor de Deus. Qualquer outra coisa que a gente tiver, por melhor que seja, se a gente não for capaz de cultivar, morre. O amor que não é cultivado, morre. A fé que não é cultivada, morre. A esperança que não é cultivada, morre. Somente Deus e o amor de Deus, nós podemos dizer, sempre existirá. Então, por isso é um esforço de todos nós. Lá, um pouco, nessa nossa casa, Padre Railton, aquele padre de peso que vocês conhecem ali, ó. Vocês conhecem já o Railton, né? Railton já é conhecido aqui, né? De velhos carnavais, né? Tá quase parecendo o boneco de Olinda ali, olha o peso dele, né? Sabe que carioca sempre faz alguma imagem ligada ao carnaval, tá na nossa cultura, né? São as nossas imagens. Pois bem, Padre Railton coordena essa casa e nosso desejo é, de certa forma, que o padre volte ao primeiro amor. A mesma coisa quando nós encontramos um casal que está passando por um momento de crise. Qual é o movimento que a gente faz para um casal que está passando por um momento de crise? É tentar voltar ao primeiro amor. O grande problema
é quando não houve um primeiro amor. Aí, como diz o povo do Seridó, junta Tomé com Bebé, o negócio fica mais complicado, porque tem que voltar a alguma coisa, né? Mas, vamos lá. Pois bem, Hamilton me pediu que eu refletisse junto com vocês sobre o tema dos relacionamentos saudáveis e o valor da vida. Nesse primeiro momento agora, o valor da pessoa, o valor do homem, o valor... Alguém caiu ali. O valor do homem, o valor da mulher, o valor dos filhos. E eu pensei que nós poderíamos começar com um texto bíblico. Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho da vida, e são raros os que o encontram. Minha gente, o amor de Deus, uma das imagens para nós expressarmos a experiência do amor de Deus e, portanto, as exigências de qualquer amor, porque a gente reconhece que todo amor tem sua fonte no amor de Deus, é uma imagem de uma porta estreita. Agora, não confundam, minha gente, porta estreita com porta fechada. É diferente. O amor de Deus, o verdadeiro amor, ele é exigente. Ele tem exigências do amor. Não é um amor de carnaval, que começa numa sexta-feira de carnaval e nem chega à quarta-feira de cinzas. Não é isso. Há uma exigência, porque é próprio do amor, próprio de Deus, tem essas exigências do amor, porque o amor ele sempre nos pede mais. Eu sou de espiritualidade inaciana, e Santo Inácio, ele diz que Deus sempre nos pede o magis, ou seja, mais, o melhor. Agora, o que é que Santo Inácio entende quando ele fala mais e o melhor? Mais e o melhor para Santo Inácio não é mais onde eu brilho, onde eu sou mais forte, não. Mas onde eu posso mais amar e servir. Isso é o mais de Santo Inácio. O amor, ele sempre nos pede isso. Onde eu posso mais amar, onde eu posso mais servir. Por outro lado, o amor de Deus, minha gente, é sempre porta aberta. E essa é a graça da salvação. Se o amor de Deus fosse porta fechada, ninguém teria escapado da salvação. O céu seria um tédio, só teria a Virgem Maria e os anjos. Pronto, acabou. Começando por São Pedro, que é a nossa cara, eu sempre brinco que nós deveríamos ser mais devotos de São Pedro do que somos, porque São Pedro ele é a nossa cara, minha gente. Quando o homem dá uma bola dentro, se prepare que logo depois ele vai dar pelo menos 2 bolas fora. É a nossa cara. Esse homem que foi escolhido como o primeiro entre os iguais, assim somos nós. Acertamos aqui, caímos ali, acertamos aqui, caímos ali. Mas nós não somos santos, minha gente. Nós não somos santos pelos nossos méritos. Nós somos santos pela graça de Deus. A gente deve se esforçar para ser coerente? Sim. Mas não pense que são as coisas que nós fazemos que garante a nossa salvação. A salvação é pura graça de Deus. É pura graça. Agora, o que nós não podemos ser é ingratos. É não reconhecer a ação da graça de Deus. Então, o amor de Deus é sempre porta aberta, mas não é porta fechada. Continua o texto. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Então, um desafio nosso na nossa vida, minha gente, é nós sermos capazes de distinguir a voz do pastor da voz dos falsos pastores. E não poucas vezes o pastor é confundido com o lobo que vem disfarçado em pele de ovelhas. Por isso é um tema caro para a espiritualidade cristã, é o tema do discernimento. O que é o discernimento? É a gente ser capaz de perguntar, na nossa vida, vocês como casais perguntar, o que é que Deus está pedindo de nós nesse momento?
E não pensem, minha gente, que é fácil. Porque o critério não pode ser o critério que eu gosto. Ah, porque eu gosto disso, eu acho que isso é a vontade de Deus. Não. Cuidado que o nosso gosto pode nos confundir. Onde eu posso mais amar e servir? Um dos meus santos de devoção é Santo Antônio. Até porque meu nome é Antônio, por causa dele. Santo Antônio, por exemplo, ele era de uma ordem agostiniana, entrou para aquela recém-ordem fundada dos pé rapados, fundada por São Francisco, que São Francisco, quando começou, era um bando de pobretão, de pé rapado. E ele, quando estava ainda como agostiniano, ele viu vários franciscanos irem para Marrocos para evangelizar os muçulmanos. Santo Antônio achou aquilo belíssimo. O que ele fez? Ele largou a ordem estabelecida que ele estava, entrou para os franciscanos e foi lá para a África. Você imagina, minha gente? No século XIII, você ir para a África era uma expressão de missão. E Santo Antônio foi para lá e foi um fracasso na África. Não ficou um ano, tinha saúde muito frágil e não deu certo. Teve que voltar para casa. A saúde não deu conta da África. Quando estava voltando, o navio pegou uma tormenta e, em vez de ir para Portugal, ficou na Itália e terminou o que ele descobre, que é na Itália que Deus queria. Porque no primeiro momento, Santo Antônio estava pregando no seu mandato, na sua vontade. Ele achava que a sua vontade era a vontade de Deus. Então, minha gente, e não é fácil discernir a vontade de Deus. Exige, portanto, de nós uma escuta. E vocês, como casal, minha gente, se a escuta de uma pessoa só já é difícil, porque nós podemos nos confundir com tantas vozes que ecoam dentro de nós, imagine escutar a dois, com tantas vozes. Por isso, o ponto de partida é: Senhor, o que queres que eu faça? O tema do discernimento. Continua o texto: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Não sei se vocês acompanharam, agora alguns anos atrás, tem um padre do Crato que está aqui, quando Padre Cícero foi reconhecido pela igreja, não como santo, porque havia uma polêmica, é muito longa a história de Padre Cícero, mas havia um decreto de excomunhão de Padre Cícero. Ora, se ele foi excomungado, então não estava dentro da igreja. Se não estava dentro da igreja, muito menos a igreja poderia reconhecê-lo como santo. E houve um longo fruto de um estudo sobre isso, motivados pelo Papa Bento XVI, para ver se de fato Padre Cícero estava dentro ou fora. E a história de Padre Cícero ela é complexa, no início do século XX, todas aquelas confusões políticas ali. Quer dizer, a graça de Deus, minha gente, ela não vem quimicamente pura. Esse negócio da gente querer separar, isso aqui é graça, isso aqui é desgraça, não é fácil. A graça, muitas vezes, ela vem misturada em meio às desgraças. Olhe para a cruz. Cadê? Mas vocês conhecem a cruz, né? Todo mundo sabe que é uma cruz. Tem desgraça maior do que aquilo, minha gente? Nós somos capazes... E quando eu entrei para o seminário, o primeiro livro que eu li no seminário é Os Grandes Julgamentos da História. Aí iam mostrando vários julgamentos, não me lembro mais, mas o único julgamento que eu fiquei foi o julgamento de Jesus Cristo. Deus foi levado aos tribunais e foi condenado. Quer dizer, a cruz mostra até que ponto a maldade humana é capaz de chegar. Nós somos capazes de matar o irmão, e matando o irmão, matamos o próprio Deus. Por outro lado, a cruz revela até onde Deus pode chegar. Santo Agostinho, olhando para a cruz, vai dizer: é desse jeito que se ama. Em outro momento, Agostinho, falando do amor de Deus, ele vai dizer que a medida do amor é amar sem medidas.
Então, ali na cruz, minha gente, está a desgraça e a graça ao mesmo tempo. Então, cuidado. Essa separação assim, muitas vezes, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de... As coisas se dão misturadas. O joio e o trigo crescem muito juntos. E que por isso a gente precisa perceber. São Paulo vai dizer, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Parafraseando São Paulo, nós podemos dizer, onde abunda a miséria, superabunda a misericórdia de Deus. Às vezes as situações mais difíceis da vida de alguém podem se tornar situações de graça. Peguemos um fato, por exemplo, uma das desgraças maiores que pode acontecer numa vida de um casal é a infidelidade. É a expressão da miséria de alguém. E quantas vezes, se aquilo é vivido na graça de Deus, pode ajudar a pessoa a fazer um caminho diferente. E dar ao amor ali uma qualidade que não tinha antes. Não estou dizendo que é fácil. Mas quem disse que a graça de Deus é fácil? É porta estreita. Não é porta fechada. Está sempre aberta. É igual aquela música que a gente canta. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. A porta do amor de Deus está sempre aberta. Mas é uma porta que passa por essas exigências. E que isso também se reflete na vida a dois. Eu tenho uma amiga minha que ela diz assim, ela se separou do marido e ela conversando comigo, nós somos amigos há muito tempo, desde a época de grupo de jovens, ela falou comigo assim, olha, eu me separei do meu marido porque meu marido não era o homem que eu sonhei. Como eu tenho muita intimidade com ela, eu brinquei, falei, bem feito, quem mandou você casar dormindo? Porque a gente só sonha quando está dormindo. Tem que casar, minha gente, acordado. Sabe o que significa casar acordado? É reconhecer o que há de graça e o que há de pecado. O que há de fragilidade e o que há de dom também. Se a gente faz um amor idílico, na primeira frustração já quebrou. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, um rapaz que ele era seminarista, ele saiu do seminário apaixonadíssimo por uma menina. Ele estava com os 4 pneus e o estepe arriado por ela. E saiu do seminário e nunca conseguiu namorar aquela menina. E os colegas seminaram com ele. E ela me parecia uma pessoa muito lúcida, muito amiga dele. E ela disse, eu nunca namorei esse rapaz, porque a mulher que ele trazia na cabeça não corresponde à mulher que eu sou. Ela tinha clareza que ele estava apaixonado por uma ideia dela, e não por aquilo que ela era. Que lucidez, nesse momento, para alguém não entrar numa canoa furada. Porque a graça de Deus vem assim, minha gente. Graça e pecado, em muitos momentos da nossa vida, se manifestam assim. Na fragilidade nossa, na fragilidade de um pão. Já viu coisa mais absurda? Deus se transformar num pão? Um pão vira farelo. Um pão pode se estragar. Um vento pode dar, a hóstia cai no chão, um cachorro come. Não quer dizer que comeu ou não, mas comeu. Deus se faz frágil. Naquela fragilidade se revela toda a potência do seu amor. Um vinho. Quantas vezes a gente já esbarrou no cálice e derramou. A força do amor de Deus, minha gente, Deus ele é onipotente? É. Mas ele é onipotente na capacidade de amar sempre. E essa deve se tornar a referência para o nosso amor. Na nossa fragilidade, querer amar sempre para além das nossas fragilidades. Mesmo com todas as fragilidades. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então o grande desafio nosso é a gente ser capaz de colocar em prática a vontade do Pai. Nesse momento da vida de vocês, como casal, qual é a vontade de Deus para vocês? Olha o desafio do discernimento, de rezar juntos,
de iluminar a vida de vocês juntos com a palavra de Deus. E Jesus apresenta uma imagem bonita. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Uma imagem bonita da casa. Por isso, uma pergunta que todos nós temos que nos fazer, eu como bispo, os padres como padres, vocês como casal, é: a nossa casa está construída sobre o quê? Sobre a rocha ou sobre a areia? Que rocha é essa? Que pedra é essa que edifica a nossa casa? É o amor de Deus? Mesmo reconhecendo a nossa imperfeição? Ou nós construímos a partir de outras motivações? Quando construímos a partir de outras motivações, a casa fica muito frágil. Podíamos cantar uma música agora? Podemos ficar em pé de um minutinho para poder até prestar mais atenção ainda a toda essa palavra bendita que está sendo lançada para nós. Sol maior. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Canta comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar. Deus não quer nos condenar. Quer de nós uma decisão. Quer de nós uma decisão. Para o nosso bem. Para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então. Pergunta hoje então. Pergunte a quem está do lado. A quem você quer servir. É uma escolha. A quem você quer servir. Quero de nós, Senhor. A quem você quer servir. A quem você quer servir. Já decidiu? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos vocês devem estar lembrados, nós tivemos um sínodo sobre a família, e que saiu esse documento bonito, Amoris Laetitia, a alegria do amor em família. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de mastigar esse texto, é muito bonito. O documento fala do sonho de Deus para a humanidade, para a vida da família. E um dado bonito desse documento é que, ao mesmo tempo, Papa Francisco ele tem um olhar muito bonito. Ele reconhece a família, o ideal da família cristã, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que existem outros tipos de famílias e que também, para essas, a porta precisa estar aberta. Porque, muitas vezes, minha gente, o esquema nosso é o esquema de sim ou não. Pode ou não pode. E no amor nem sempre funciona assim.
Vocês que são pais, sabem disso. Se vocês funcionarem com seus filhos, sim ou não, pode ou não pode, ou vocês vão premiar alguns e excluir outros dos seus filhos, ou vocês muitas vezes vão dizer, sim, também, porém, esses também são nossos filhos. Porque é próprio de Deus agir assim, minha gente. Se Deus agisse assim, só sim, e só quem tivesse no sim contasse, não tenhamos a ilusão que a gente muitas vezes poderia não estar no lugar do sim, viu? É que a gente acha que a gente está no lugar do sim. E muitas vezes as prostitutas nos precederão no reino dos céus, como nos conta o próprio Senhor. Então é muito bonito o documento, porque ao mesmo tempo que fala do ideal da família cristã, como nós estamos aqui cultivando, alimentando vocês hoje, ao mesmo tempo reconhecemos que há uma série de outras situações que estão aí e que são filhos de Deus. Por isso eu queria provocar vocês a partir do primeiro capítulo de Amores Letícia. Nós não temos oportunidade de ver todo o documento, eu quero provocar agora sobre o primeiro capítulo de Amores Letícia. E o primeiro capítulo começa a partir desse texto que eu li para vocês. As duas casas, construídas sobre a rocha ou construídas sobre a areia. Diz o Papa, muitas vezes representam as situações de nossas famílias. E cada vez mais, minha gente, nós vamos estar numa sociedade plural. Não estou dizendo que isso é bom, eu estou dizendo é isso que está aí. E nós precisamos aprender a acolher. Ainda que a gente defenda aqueles valores, nós não podemos excluir. Cada vez mais nós nos deparamos com situações em nossa vida. E vocês, como pais, nessa hora, ou dilatam o coração para acolher os filhos, ou perdem os filhos. Não é verdade? E nessas horas, mesmo que às vezes vocês tenham dificuldade de entender algumas escolhas e algumas opções dos seus filhos, mas vocês dizem, antes de tudo, são meus filhos. Deus age da mesma forma, minha gente. Antes de tudo, nós somos filhos de Deus. Somos pessoas. E quando nós estamos falando da família, aqui para vocês, casais, queremos falar, diz o documento, tu e tua esposa. Entrar nessa casa do casal, que não é fácil. Quando eu era padre, as pessoas geralmente faziam a pergunta. Agora que é bispo, o pessoal não pergunta mais não, sabe? Porque acho que o pessoal fica com vergonha de perguntar, é bispo? Mas o pessoal me perguntava assim, geralmente, sobretudo quando a gente é padre recém-ordenado, o pessoal tem mais intimidade, os outros jovens, o pessoal perguntava, padre, como é que você consegue ficar sem mulher? E eu, diante dessa pergunta, eu sempre respondi, eu respondo essa pergunta se você me responder uma outra pergunta. Como é que você consegue ficar com mulher? Porque tão complexo como ficar sem e ser feliz é ficar com e ser feliz. Vocês já perceberam, minha gente? Vocês já perceberam como é complexo isso? A diferença que existe entre um homem e uma mulher é uma diferença gritante. Gritante. E não estou falando da diferença física, não. Física é evidente. Mas repare, por exemplo, a diferença psicológica que existe entre um homem e uma mulher. Tem um vídeo aí daquele pastor, Cláudio, né? Cláudio Duarte. Tem um vídeo dele muito interessante. Ele fala de uma forma jocosa, mas e tem muito de verdade, ele diz, por exemplo, que como é cabeça de homem e cabeça de mulher. Interessante, né? Ele fala de uma forma jocosa, mas é verdade. Por exemplo, as percepções são muito diferentes. Aquilo que uma mulher é capaz de morrer, para o homem pode passar despercebido. E uma coisa que para o homem tem importância, né? Dá uns exemplos. Eu lembro que uma vez no seminário que eu trabalhava na Baixada Fluminense, nós fazíamos no mês das missões um grande encontro missionário, vinham as pessoas das nossas comunidades, tinha uma missa e depois nós vendíamos o almoço para ajudar nas missões.
E eu lá ajudando servir, e tinha uma salada lá. Aí a bandeja da salada estava acabando. Aí a mulher trouxe a outra bandeja. Qual foi que eu fiz? Peguei o resto da salada e botei em cima da bandeja. A mulher fez um escândalo. Padre, o senhor acabou com a decoração. Eu falei, que decoração? Eu nem tinha percebido que a mulher tinha feito uma decoração naquela bandeira de salada. Olha, eu já vi a bandeja, já foi muito, quanto mais tem que perceber que tinha uma decoração. Quer dizer, aquilo que era um toque dela, de toda a sensibilidade. Quando eu era provincial em Juiz de Fora, um dia eu falei para a secretária que trabalhava comigo. Falei, olha, Lúcia, você ficou bem com esse corte de cabelo, ficou bonito para você. Ela falou assim, obrigado, padre, tem 3 semanas que eu cortei o cabelo. E ela trabalhava comigo 3 dias. Trabalhava toda a semana inteira. Eu levei 3 semanas para perceber o corte de cabelo. Agora imagine eu que não tenho mulher, imagine as gafes que vocês devem dar. Bem, que dia é hoje? Ô, agonia com essa pergunta, né? Que dia é hoje? Você lembra? E você fica fazendo aquela pergunta. É domingo. Domingo é dia do Senhor. Não, é do Senhor. Hoje faz 25 anos que a gente se encontra. Minha gente, eu pedi uma memória. Quer dizer, nós estamos falando, estou brincando, mas estou falando assim, são sensibilidades muito diferentes. Se não houver aquilo que a imagem do Evangelho chama, uma rocha profunda aí, minha gente, a gente se arranha por tudo. Além disso, minha gente, tem estruturas psicológicas, histórias diferentes, temperamentos diferentes. Por isso, o tempo do namoro deveria ser o tempo para a gente poder se conhecer o suficiente e para dizer, eu dou conta de administrar isso. Né? Às vezes a gente queima as etapas, né? Tem gente que vive o namoro como casamento e vai namorar no casamento e aí o negócio, né, fica mais atravancado, né? É um desafio, minha gente. É um desafio para todos nós. A psicologia diz que normalmente as grandes opções da nossa vida a gente leva pelo menos uns 10 anos para a gente assimilar. Então, por isso, precisaríamos ter uma certa atenção com os casais nos 10 primeiros anos de casamento. Porque ainda estão assimilando, é muita coisa que está deixando para ir abraçando. Acho que é um desafio. Como também para o ministério de padre. Você pensa, minha gente, que é só botar ali, botar a mão na cabeça, pronto, virou padre? Tem muita coisa que precisa ser ainda trabalhada. E como? Eu acho que a primeira coisa, minha gente, é reconhecer que nós estamos diante de uma pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar em Bert Hellinger. Bert Hellinger é o pai da constelação familiar. Desculpe, a tosse não é Covid, não é porque ontem nós bispos chegamos de Roma. E Roma estava excessivamente seco. Então, à noite para dormir, nariz e garganta tudo ressecado. Como eu tenho rinite alérgica, a rinite ficou um pouco sentindo falta do mar aqui, entendeu? Agora espero que a aragem do mar falte, né? Mas, pois bem, é muito complexo, minha gente. Dizia então Bert Hellinger. Ele dizia, por exemplo, ele era um alemão. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi padre, depois deixou o ministério, trabalhou na África como padre, ele era missionário. E a partir das tribos da África, ele desenvolveu a teoria da constelação familiar. E é uma coisa muito interessante, que certa vez perguntaram a Bert Hellinger, como é que o povo alemão foi omisso ou cúmplice de tudo aquilo que a Alemanha nazista fez com outros povos, com judeus, com ciganos e homossexuais e tanta coisa. Imagina, é a pergunta que é feita a um alemão, ele é alemão. E Bert Hellinger diz o seguinte, quando as ideias ficam mais importantes do que as pessoas, a gente é capaz de matar pelas ideias. Quando as ideias ficam mais importantes do que as pessoas, nós somos capazes de matar pelas ideias. A ideia da raça pura, da raça ária, virou mais expressão, e quem não era da raça pura não era ninguém. Não é assim na história do Brasil? Para poder escravizar o índio sem culpa, a gente disse que o índio não tinha alma, pronto.
para poder escravizar o negro sem culpa, a gente disse que era descendente da maldição de Cã. Pronto. A gente nega a humanidade e aí a gente pode matar. Por isso Bert Helling disse, a pessoa tem que estar no centro. Papa Francisco agora está nos propondo um pacto educativo global, pensar a educação mundial para nós pensarmos um mundo diferente. E um dos aspectos de uma nova educação proposta ao Papa Francisco é o valor da pessoa. Se numa vida a dois, minha gente, nós não temos essa clareza, que estamos diante de uma outra pessoa, a gente pode fazer muita coisa. Como explicar os casos de feminicídios no nosso país, que tem crescido assustadoramente? Por que um homem se sente no direito de matar uma mulher? Porque não aceitou ter o fim do relacionamento? Quem ama não mata, minha gente. Quem ama dá a vida. É diferente. Mas simplesmente você não reconhece o outro como pessoa. E como você, quando não reconhece o outro como pessoa, você pode fazer do outro um objeto. Para Deus, nós somos sempre pessoas, por isso somos filhos. Ele nos respeita tanto, minha gente, que Ele inclusive nos respeita na nossa opção de dizer, você não existe, eu não te amo. Que loucura, né? Se nós fôssemos Deus, nós íamos fazer o ser humano com livre-arbítrio? Era melhor se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, bastava Deus dizer sim, e a gente não teria outra opção. Mas por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Porque Ele quer estabelecer conosco, minha gente, uma relação de amor. E a condição sine qua non, a condição essencial para que exista o amor, sabe qual é? Liberdade. Se eu não sou livre para te amar, o meu amor não é sincero. Se eu sou condenado a te amar, não. Eu sou tão livre que eu posso dizer, eu não te amo. Mas eu, na liberdade, sou capaz de dizer, eu te amo. Aí pronto, tem o valor do amor. Eu acho que é uma coisa, minha gente, que nós precisamos trabalhar muito nas nossas famílias, é o respeito à dignidade da pessoa. Por mais que o outro tenha errado, mas é uma pessoa. Por mais que o outro seja imperfeito, é uma pessoa. Você é uma pessoa, sua esposa é uma pessoa, seu esposo é uma pessoa, seus filhos são pessoas. Nós não somos objetos. É algo que a gente precisa resgatar. Nesse momento que nós vivemos tão doloroso do mundo e da nossa nação, a imagem de pessoa hoje é descartada. A maneira como se fala das pessoas, minha gente, é desumano. E aí quando a gente não reconhece o outro como humano, você pode inclusive matar. Matar de diversas formas. Por isso, nos propõe o documento, tu e tua esposa, 2 pessoas ao redor da mesa. Um dia de festa. Minha gente, os gestos simbólicos são importantes. Nós precisamos resgatar o valor da mesa nas nossas casas. Não sei se na casa de vocês tem mesa, mas às vezes por questão de espaço, às vezes por questão que as pessoas não se encontram por causa do horário, eu digo, pelo menos no final de semana, se encontrar em torno da mesa. Sabe por quê, minha gente? Porque na mesa, a gente não come somente o que está sobre a mesa. A gente come o que está em torno da mesa. Não é verdade? Quando você está com a dificuldade com o outro, na hora de sentar em frente, a hora mais difícil é a hora de comer, que acredito que de dormir também, né? Mas é difícil porque comer é intimidade. Por isso que os grandes encontros de Jesus se davam em torno da mesa. O grande sinal da sua presença é na intimidade de uma refeição. A mesa nos aproxima. É reconhecimento de pessoa, é reconhecimento do amor. É reconhecimento de que muitas vezes nós erramos e que temos que dar conta de superar os nossos erros.
E só tem um jeito, minha gente, para a gente superar os erros. Não existe borracha para apagar os erros. Existe o perdão para recomeçar. Não existe borracha para apagar os erros. Existe o perdão para recomeçar. E o perdão, minha gente, é um exercício difícil. Difícil. Quando o Senhor Jesus nos pede para perdoar 70 vezes 7, Ele não diz que é em 7 minutos, porque Ele sabe que ninguém dá conta disso. Mas também não é em 700 anos, porque ninguém vai viver 700 anos. E você sabe qual é a primeira pessoa beneficiada com perdão, minha gente? Quem é a primeira pessoa beneficiada com perdão? Quem? O que perdoa. O primeiro, às vezes eu brinco para alguém, olha, se você não consegue perdoar pelo outro nem por Deus, perdoe por você. Porque você é a primeira pessoa que está sendo prejudicada pela falta de perdão. Porque, minha gente, a mágoa mata, o ódio mata, o ressentimento mata. A medicina tem provado que muitas das doenças que nós temos uma médica por aqui, né? Muitas das nossas doenças são doenças psicossomáticas. Ou seja, nós somatizamos, trouxemos para o corpo aquilo que está no coração. Então, se muitas vezes você não consegue perdoar por Deus, não consegue perdoar pelo irmão, comece perdoando por você, para você se libertar. E cá para nós, minha gente, não dá para alguém conviver 24 horas por toda a vida sem ter a capacidade de pedir perdão e sem ter a capacidade de dar o perdão. Isso é devolver ao outro a possibilidade de fazermos diferente. Sem ingenuidade, nós reconhecemos as nossas fragilidades. Não precisa guardar açúcar em quarto de diabético. Nós sabemos das nossas fragilidades. Mas é preciso. É isso, minha gente, que o Senhor, imagem e semelhança do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor em que sentido? Não porque somos perfeitos. Perfeitos só Deus. Porque somos capazes de amar como Deus ama. E o amor, ele cobre uma multidão de pecados. É a perfeição do amor. Ou seja, com toda a imperfeição, nós vamos amar. Deus, no seu mistério, disse o Papa João Paulo II, Deus no seu mistério mais íntimo, ele não é solidão, ele é família. Deus no seu mistério, ele não é solidão, ele é família, a família trinitária. Este encontro cura a solidão. Eu confesso a vocês que uma das coisas que gosto de fazer é quando as pessoas me chamam ou para testemunhar uniões que já estão acontecendo há um tempo e depois a pessoa quer casar, ou então para celebrar bodas. E aquele momento de celebrar bodas é muito interessante, porque as pessoas já têm uma história vivida de quedas, de amor, de choros, de alegria. E eu sempre pergunto, se você que tivesse... É um risco eu fazer essa pergunta, mas eu sempre me arrisco. Se você tivesse que casar, casaria de novo com essa pessoa? Claro que eu faço isso primeiro na entrevista para não cometer o vexame em público, né? Para não fazer o que um colega meu como padre recém-ordenado, estava no Rio, na hora do casamento, ele foi fazer aquela opção. Nós temos uma opção. Uma opção é aquela da gente repetindo, eu, fulano, recebo você, nananana. A gente vai falando baixinho, a pessoa recebe. Ou você pode fazer em fórmula de pergunta. Fulano, você recebe fulano como sua esposa, nananana. Ele fez em forma de pergunta. E na hora que ele perguntou para a noiva, sabe qual foi a resposta da noiva? Na medida do possível. Na medida do possível, ela respondeu. E o padre disse, olha, minha filha, se você não mudar a resposta, o casamento tem que parar por aqui, porque o sacramento é inválido. Não tem um sacramento na medida do possível. Né? Aí, claro que a mulher mudou a pergunta, mudou a resposta, porque ela queria... A festa estava pronta para depois, né? Os convidados estavam ali. E o padre disse, o que eu voltei mais indignado para casa
é que aquela mulher disse o que muita gente pensa e não tem coragem de falar. Ele disse, a indignação dele não foi pela fala dela, é que a fala dela retrata, muitas vezes, uma situação assim. Ou seja, é um desafio. E a gente vai crescendo no amor. E então, muito bonito quando alguém disse, começaria tudo outra vez. Claro que faria diferente, porque hoje nós temos elementos que nós não tínhamos no passado. Né? Mas se você diz, então eu digo, então valeu a pena. Valeu a pena. Há um sacramento aí, em meio às fragilidades. O sacramento, minha gente, é a graça de Deus na nossa carne, com tudo aquilo que é a fragilidade humana. Por isso, diz o documento, a união matrimonial não tem apenas a dimensão sexual e corpórea, que são importantes. Não se pode desprezar. Por exemplo, se acontecer um casamento, e se depois do sacramento não houver relação entre o casal, o sacramento é inválido. Quer dizer, faz parte da própria dimensão do sacramento. Mas, sobretudo, diz respeito à sua doação voluntária de amor. Você sabe que a igreja, quando fala da teologia dos sacramentos, a definição mais simples de sacramento tem de Santo Agostinho, que depois o Concílio de Trento repetiu. Santo Agostinho disse, sacramento é o sinal visível da graça de Deus que é invisível. Ou seja, você ver num sinal, eu vejo nessa vela algo maior. Essa luz que se acende me fala de uma luz maior que é Deus. É um sacramental isso aqui. Então, por exemplo, sem pão e sem vinho não tem Eucaristia. Precisa ter um sinal visível. Sem água não tem o batismo. Sem imposição das mãos e o óleo do crisma, não tem o sacramento da crisma. É o que a gente chama a matéria. Sabe qual é a matéria do sacramento do matrimônio? Na Eucaristia é pão e vinho, no batismo é água. Qual é a matéria do sacramento do matrimônio? Qual é o sinal visível? Oi? Não, não são as alianças. O amor, minha gente. O amor é a matéria. Por isso, se não houver a matéria do sacramento do matrimônio é o amor. Por isso, qualificadas, em nome da igreja, que testemunhamos isso. Mas os ministros, aqueles que executam, são vocês. É um sacramento muito bonito, mesmo, que o casal está dizendo, nós queremos fazer da nossa união, do nosso amor, com tudo aquilo que a gente tem de fragilidade, um sinal do amor de Deus. E como o amor de Deus é para sempre, nós queremos que o nosso amor seja para sempre. Como o amor de Deus é fiel, nós queremos viver a fidelidade. É isso, minha gente, que está sendo celebrado no sacramento do matrimônio. É isso que faz tornar-se uma só carne. Não só no abraço físico, na união dos corações e das vidas, mas, sobretudo, porque percebe que há algo que une vocês, que é o amor. E para nós, todo amor, ele tem uma fonte que gera o amor, que é o amor de Deus. Então é muito bonito o sacramento do matrimônio. Eu lamento que às vezes, por exemplo, quando a gente tem uma ordenação, a gente faz um rito tão bonito para a ordenação e dá a impressão que o sacramento da ordem é mais importante do que os outros. Não, minha gente. O sacramento do matrimônio tem a mesma importância do sacramento da ordem. É o nascimento de uma nova família, de uma igreja doméstica. É preciso que as famílias vivam como igreja doméstica para que a igreja, de fato, viva como a família dos filhos de Deus. Então, cada família, cada casal, com todas as suas fragilidades, mas por causa da graça de Deus e crescendo no amor, são chamados a viver isso. Olha que teologia, olha que preciosidade vocês têm com o sacramento do matrimônio, aqueles que receberam. Às vezes eu brinco, o Papa Francisco, agora mesmo, ele tocou nesse assunto. Nós tivemos, sexta-feira, um encontro dos bispos do nosso regional com o Papa, e ele insiste muito que precisamos melhorar a preparação para o sacramento do matrimônio. Porque muitas vezes tem pessoas que estão recebendo o sacramento e não têm consciência da joia que estão recebendo. Acham que tem
apenas uma bijuteria. E quem usa a joia como bijuteria, você joga fora com muita facilidade. Quando você sabe que é uma joia, tem um valor. É preciso cultivar. Cantemos mais uma música? Fica de pé, mas assim, eu casava de novo. Já viu essa música? É do cantor Daniel. É do cantor mesmo Daniel, não desse Daniel, meu filho. Amava de novo e de novo você amou. Te namorava de novo, te amava de novo. Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você amor, casava de novo. Olha um pro outro agora e vai cantar um pro outro. Topa essa parada? Lembre-se de toda maravilhosa que nos foi dita. Olha um pro outro e cante. Seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você amor, te namorava de novo, Vem cá, te amava mulher. de novo. Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você amor, casava de novo. Faltou você cantar pra mim. Então cante pra mim, vamos lá. É só o refrão. Te namorava, te amava, Te amava de novo. pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. Te namorava de novo, te amava de novo. Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você amor, casava de novo. Pode aplaudir a Deus por isso. E fiquemos abertos a tanta coisa bonita que Ele está nos falando. Senta para ouvir, eu estou anotando tanta coisa. Vamos lá, minha gente. O casal. Mas existem os filhos. E é um desafio, hoje, no mundo como o nosso, trabalharmos essa temática dos filhos. É muito interessante que, no rito do matrimônio, nós perguntamos: você aceita os filhos que Deus lhes enviar? Nunca ninguém me disse não. Mas eu conheço muitos casais que não têm filhos. Acho que precisaríamos pensar sobre essa questão dos nossos filhos. Uma vez, minha congregação me mandou um ano para fora do Brasil para me preparar para semestre de noviços. E eu passei na Espanha para fazer um curso e fui visitar um padre da minha congregação que trabalhava com casais jovens em Valência. E à noite nós saímos para jantar. 10 horas da noite, porque a vida na Espanha começa muito tarde, né? Então saímos para jantar. Dos 10 casais, apenas um casal tinha filhos. E eram todos casais jovens. E esses tinham 3 filhos. E os demais 9 casais olhavam para esse casal quase como se fosse ETs. Típico daquela mentalidade ainda da Europa, né? Eles perguntavam: mas os filhos não atrapalham vocês tirarem férias, não? São umas perguntas assim. E estou falando de casais cristãos, que tinham uma vivência na igreja. E um dia alguém disse assim para mim: eu li em algum lugar que um filho custa tanto por ano. Minha gente, quando a gente começa a pensar em filhos a partir do valor monetário, alguma coisa de podre hoje ter que educar filhos. Mas vamos ser honestos. Os nossos pais, os nossos avós educaram em tempos muito mais difíceis do que o nosso. Não é verdade? Talvez uma das dificuldades nossas para a gente reconhecer a bênção dos filhos em família, não estou dizendo que vocês tenham filhos igual meus avós. Meus avós maternos tiveram 18 filhos. Precisa tanto, né? Se criaram 13. Minha família, tanto materna quanto paterna, são aqui de Alagoas, de Penedo. Mas são de outra conjuntura, né?
Estou dizendo isso não. Mas, minha gente, é algo muito sério que a gente precisa imaginar. Por que a gente tem medo dos filhos? Esse argumento financeiro, primeiro nós temos que nos perguntar. Quando a gente fala que é muito caro manter um filho, o custo de um colégio, roupa, aquelas coisas todas, eu digo, talvez seja porque, às vezes, a gente quer dar um padrão que a gente não tem condição de dar. E que um filho precisa, minha gente, não é de um padrão que a gente não tem condição de dar. É de um amor que a gente tem condição de dar. A constelação familiar é uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo uma especialização nela quando eu fui nomeado bispo, que era justamente para trabalhar com casais de segunda, terceira união. Como é que faz com esse negócio? Alguém que na união tem filho de uma união, da outra, como é que a gente dá conta de ajudar a administrar e integrar? Porque aqueles também são filhos, né? E uma coisa interessante que a constelação familiar, ela diz o seguinte, até para ajudar a superar muitas vezes essas feridas que filhos têm em relação a seus pais, é o que eles dizem. A coisa mais importante que um pai e uma mãe podem dar, nossos pais nos deram. Qual é a coisa que só nossos pais podiam nos dar? O quê? Qual é a coisa que só nossos pais podiam nos dar? Amor? Amor é importantíssimo. Mas outras pessoas podem dar amor. Podem. A vida. Repare, minha gente. O amor é importantíssimo. Tanto que quando a gente não tem amor, pode carregar feridas grandes para as vidas. Mas outras pessoas podem dar amor. Os órfãos. Vocês já pensaram na atitude bonita, minha gente, de alguém que é capaz de adotar uma criança? Que é capaz de gerar no coração aquele que não foi gerado no ventre? É uma atitude muito bonita. E que muitas vezes vai viver um ministério difícil. Porque muitas vezes, pela rejeição que a criança traz, de ter sido abandonado lá, pode transferir para aquele que deu amor. Porque quando a gente está ferido, normalmente a gente bate em quem está perto da gente. E normalmente quem está perto da gente é quem nos ama. Então apanham aqueles que nos amam, né? Mas o amor muito bonito. Mas a vida, minha gente, a vida, quis Deus que a vida chegasse até nós através de nosso pai e de nossa mãe. E nós temos uma herança de nosso pai e de nossa mãe. Gostando ou não gostando. Herança a gente não escolhe. Herança a gente recebe. Eu conheci uma pessoa que não conhecia o pai. E um dia alguém me mostrou a pessoa, disse, esse fulano é o pai de ciclano, mas ele não sabe não. E eu fiquei olhando. E não é que o danado do homem tinha vários trejeitos que o filho tem? E o filho não conhecia o pai. Não conhecia racionalmente. Mas internamente, inconscientemente, isso passa. É muito interessante perceber isso. Por isso, é importantíssimo. Aí você entende a sabedoria bíblica quando fala honrar pai e mãe. Sabe o que significa honrar pai e mãe? É reconhecer pai e mãe. Reconhecer o lugar que eles tiveram. Com todas as imperfeições, mas aquele homem e aquela mulher foram instrumentos de Deus para que a minha vida acontecesse. Tanto que parte de mim é herança de meu pai, parte de mim é herança de minha mãe. A tal ponto que se meu pai tivesse se relacionado com outra mulher, ou se minha mãe tivesse se relacionado com outro homem, já não seria mais eu, seria uma outra pessoa. Já pararam para pensar sobre isso? Isso deve nos levar a ter gratidão com os nossos pais, mesmo reconhecendo todas as feridas. Aqui, nós sabemos, é uma casa que acolhe pessoas com dependência química, dependência do álcool. Muitas vezes, a história da dependência do álcool, sobretudo, está associada a uma ferida familiar lá. Nossos pais são de carne e osso como nós somos, mas quis Deus que estas pessoas fossem instrumentos de Deus. Vou falar para vocês uma coisa muito interessante, partilhando uma experiência minha de vida.
quando eu entrei para o seminário, havia um padre que nos ajudava a trabalhar a temática da vocação, e ele usava sempre uma brincadeira. Ele dizia que a vocação ela é preguiçosa, ela nunca vem a pé, ela vem montada em um cavalo. E ele dizia, normalmente o cavalo que nos traz é um cavalo pangaré. Sabe o que é cavalo pangaré, né? Um cavalo meio bichado, meio de pouca qualidade. Ele diz, muitas vezes o que nos trouxe para o seminário é uma motivação, ou porque se encantou com a roupa do padre, ou porque se frustrou no namoro e diz, agora não quero mais nenhuma mulher para mim, aquelas coisas todas. São motivações tão bobas que faz, às vezes, a gente entrar e dentro do seminário a gente vai purificando as motivações e se de fato a pessoa tem vocação, ela vai ficar, mas ela vai ter que trocar o cavalo, né? Então, eu me imaginava, qual seria o cavalo pangaré que me levou ao seminário? E na minha imagem, o meu cavalo pangaré era a minha mãe. Porque minha mãe é alagoana. Vocês conhecem mulher alagoana? Mulher muito dura, né? Assim, muito organizada, muito dura, mandava em todo mundo. E meu pai, na linguagem popular, era um banana. Era um banana, né? Então, a dureza que minha mãe... Muitas vezes eu via minha mãe muito rígida, muito dura com meu pai, e meu pai com muito cabeça baixa. Aquilo me dava raiva de não ver meu pai achando. Então eu pensava assim, eu acho que o meu cavalo pangaré foi isso. Eu entrei para o seminário para não encontrar uma mulher que fizesse comigo o que minha mãe faz com meu pai. Esse eu pensava que era o meu cavalo pangaré. Muito tempo depois de padre, eu dirigia seminário, tive um momento muito difícil no seminário, precisei trabalhar algumas questões para poder dar conta de levar adiante. E eu trabalhando minhas questões com a psicóloga, ela disse para mim assim, olha, você já tem muitos elementos, já trabalhou psicologia, você tem noção de psicologia. Eu estava trabalhando justamente o tema do pai na terapia. E ela disse assim, leve, com todos os elementos que você tem aqui, leve lá para trás. Quais os elementos que você, tendo hoje, você pode levar lá para trás para solucionar esse problema com seu pai, que era essa raiva que eu tinha do meu pai banana não reagir diante de minha mãe. Na hora, e eu me conheço, como eu tenho capacidade de racionalizar, quando alguém me faz uma pergunta assim, psicológica, eu tenho que responder na lata. Porque se eu não responder na lata, eu vou racionalizar. E eu falei assim, na lata, o cálice e a patena. Foi o que eu falei. Aí a psicóloga, que não entendia de liturgia, perguntou, e o que é que significa para vocês o cálice e a patena? E eu expliquei. Nessa hora eu tomei consciência. Isso já tinha muitos anos de padre. Eu não entrei para o seminário para fugir da mãe. Eu entrei para o seminário para buscar o pai. E encontrei no sacerdócio o pai. Por isso que eu fui diretor de seminário 17 anos, eu era feliz. Porque ali eu, de certa forma, eu exercia a paternidade. Agora, ninguém exerce bem a paternidade se não se relaciona bem com seu pai. Por isso que, para mim, afetivamente, o momento mais importante da missa, teologicamente a gente sabe, mas para mim o momento mais importante, sabe qual é? A doxologia. O momento que você eleva o cálice com o vinho consagrado, a hóstia já consagrada, e você se oferece ao Pai, dizendo, por Cristo, com Cristo em Cristo. Era a hora que eu me entregava nas mãos do Pai. Eu já tinha quase 20 anos de padre. Olha como Deus vai tecendo a nossa história. A raiz da minha vocação estava ligado justamente à procura do Pai, que encontrei no ministério. Então, é muito importante, né? E isso, minha gente, me ajudou muito. Meu pai viveu até os 97 anos, né? E foi muito bonito eu poder acompanhar o finalzinho da vida do meu pai, a despedida. Eu acho que uma das coisas que me fez gostar de Hamilton de cara foi que eu olhei para o Hamilton, falei, a cara do meu pai. Pronto, já fiz o link. Parece muito com meu pai, né? Primeira vez que eu vi Hamilton, eu acho... Porque é assim que a gente vai criando vínculos. Estou contando essas histórias, gente, para dizer o quanto é importante esse ministério que vocês têm. De não só serem casais, mas de exercerem a paternidade e a maternidade de vocês bem. E bem significa fazendo o melhor possível. Não procurem fazer o impossível. Sei que muitas vezes os pais querem dar para os filhos
o que não tem condição. E hoje alguns psicólogos dizem que talvez com essa correria do mundo moderno, muitas vezes os pais querem dar coisa aos filhos para compensar uma culpa. Já como estão muito tempo ausentes, para cobrir a ausência, começa a cobrir com dinheiro, com presente. Minha gente, essas coisas, deixe que cada um construa na sua vida. Deixe para os seus filhos a herança do amor. É muito bonito quando a gente é capaz de dizer assim: esse é meu pai, essa é minha mãe. Com todas as limitações. Não são santos, como nós também não somos santos. Mas a graça de Deus veio por ali. Eu acho que a gente precisa recuperar essa teologia do valor de ser pai. Não é uma questão de procriação. Vocês sabem qual é o bicho mais bobo que existe depois de pai e de mãe? Pai e mãe é bicho bobo, né? Qualquer besteirinha que filho faz, já fica feliz. Mas você sabe quem é mais bobo do que pai e mãe? Avô e avó. E vocês sabem por que avô e avó são tão bobos? Que eles são capazes de olhar para os netos e verem os filhos cuidando de netos e dizer: aprenderam comigo. Foi feito por mim. E ao mesmo tempo, eles têm o bônus e não têm o outro. Não, e segurar o não. Né? O filho faz pirraça. O pai dos meus colegas são todos não sei o quê. Aquela coisa toda que a gente faz. Mas o pai diz não, porque sabe que naquele momento é o melhor. Avô não precisa disso, né? Avô está numa outra instância. Né? Então, é bonito, minha gente, recuperar, é preciso recuperar este sabor, porque me parece que a cultura nossa tirou essa mística de ser pai e de ser mãe. Parece que a gente é um ato de transmissão de vida, é dom de Deus. Deus escolheu vocês para que, assim como seus pais foram instrumentos da graça de Deus para que outras vidas viessem, para que a vida de vocês viesse. E olha, gente, e ser pai e mãe é também estar disposto a assumir a cruz que isso significa. Muitas vezes as dores. Quando é que um pai e uma mãe terminam de se preocupar com seus filhos? No dia de São Nunca de tarde. Não é? Porque quando passam os filhos, aí já vem os netos, já vem outros contextos. Mas é da mística. Se os pais são alicerces, os filhos constituem as pedras vivas. Nós estamos vivendo hoje um drama. O primeiro mundo, e também nós aqui na América Latina, com toda essa preocupação do controle de natalidade, corremos o risco de virar um mundo que daqui a pouco a população idosa será muito superior à população juvenil. A gente carrega, é quase um mundo egoísta que não quis transmitir a vida. E um mundo que aquele que não quer transmitir a vida, não transmite a espécie. Para nós cristãos, há um desafio maior, é transmitir o amor que de Deus nós recebemos. Queria terminar essa primeira parte voltando a uma música que eu mencionei en passant. Se alguém tivesse que perguntar para a gente qual é a cor do amor, gente, o amor não é cor-de-rosa. Uma coisa cor-de-rosa, é uma coisa assim, tudo muito perfeito. É como amor de novela antiga, porque agora não, as novelas terminam meio quase sem amor, né? Não, o amor ele é vermelho, o amor ele é paixão. E a paixão, minha gente, ela tem um duplo sentido. Ela tem uma intensidade profunda de entrega, mas tem uma intensidade de dor também. Amor e dor muitas vezes caminham juntos. Porque como o amor é entrega, toda entrega é dolorosa. Porque exige de nossa parte uma capacidade de sair. A entrega a Deus. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Largou segurança. A entrega na vida a dois. A entrega na criação dos filhos. Os filhos também se entregarem na educação. Mas ao mesmo tempo, minha gente, é amor.
E o amor, ele não é perfeito. Perfeito é o amor de Deus. Mas o importante é amar com as nossas imperfeições. Amar para além das imperfeições, para que um dia a gente chegue até a estatura do amor de Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Padres Redentoristas, diz uma coisa muito interessante. Deus me ama do jeito que eu sou, para que eu venha a ser do jeito que Ele me quer. Deus me ama do jeito que eu sou, ou seja, quando Deus nos ama, Ele nos ama do jeito que nós somos. Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa fragilidade. Você vê que o ressuscitado, ele não volta para se vingar. Não volta dizendo, olha, vocês fizeram isso comigo, me abandonaram, me traíram. Ele nos ama do jeito que nós somos, para que um dia a gente possa se tornar do jeito que Ele quer. A vida a dois também é assim, minha gente. É um processo de crescimento. De crescer a dois, de crescer em família como casal. E uma música que eu acho muito interessante, uma música conhecida, fez sucesso na voz de Fagner, eu mencionei en passant, chamada Espumas ao Vento. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo uma coisa interessante. Ela disse o seguinte: Deus está mais na arte do que nas igrejas. Foi uma frase de efeito para chamar a atenção. Ele diz, vocês já pararam para pensar quantos apelos de Deus estão presentes na arte? Quando Vinícius de Moraes eu disse, eu sei que eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e ainda que aconteça isso eu vou te amar. Aquele amor ali é o amor de Deus, que nós estamos querendo viver numa mulher. Mas diz o autor, é um apelo, há uma abertura para Deus. Se você conseguir que a pessoa reconheça isso. E nessa música, muito bonita, Espumas ao Vento, nós vemos um diálogo entre um casal, que nós poderíamos ver o diálogo entre Deus e todos nós. Diz a música, sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas, não dá para apagar. Então, se por um lado parece que tem alguém que rompeu tudo, aquele que é a fonte do amor diz, eu sei que não dá para apagar. O amor deixa marcas, se há amor, o amor deixa marcas e não dá para apagar. Por outro lado, a parte reconhece o seu erro. A pessoa diz, sei que errei, estou aqui para te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora nem o que fazer, eu não encontro uma palavra só para te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava para mim de novo. Não é assim quando a gente faz uma caca grande diante de Deus, a sensação que a gente tem é que Deus nos abandonou. Não foi Deus, fomos nós que nos abandonamos e nós não nos permitimos ser perdoados por Deus, porque estamos com o nosso orgulho ferido. Eu não poderia ter feito isso. Poderia, tanto poderia que fez. Você não é tão bom quanto você pensa que é. Pedro não diz, Senhor, para onde você for, eu vou? Menos, Pedro, abaixa a bola. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Mas continua Deus dizendo, sei que ainda dentro mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá para apagar. Sei que errei, estou aqui para te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora nem o que fazer, eu não encontro uma palavra só para te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava para mim de novo. Minha gente, é Deus dizendo para todos nós. É a gente também tendo essa coragem de quando o cristal trincar, ter a coragem de dizer o seguinte, a borracha não apaga, mas a gente pode recomeçar. Por isso, termino só chamando a atenção de um aspecto. É importantíssimo na vida a dois o sacramento da reconciliação. Não basta se reconciliar entre o casal. É preciso buscar no perdão de Deus a força para dar o perdão um ao outro. Só assim viveremos como família humana. Pessoas frágeis,
mas carregadas da graça de Deus. Pecadores, sim, disse o Papa Francisco. Corruptos, não. O corrupto, ele tem um discurso para não mudar. Nós reconhecemos o nosso pecado, mas cremos no amor de Deus e podemos crescer. E que podemos crescer tanto na relação com Deus, quanto na relação com os irmãos. Que Deus faça de vocês uma família, sinal da família de Nazaré. Pode aplaudir mais, porque foi maravilhoso. O valor da vida, da pessoa, filhos, família, vida a dois. Eu anotei tanta coisa ali que eu não teria condições de relatar sem dar outra palestra. Então não vale a pena. Mas, meus queridos irmãos, fico muito contente quando vejo